Seja muito bem-vindo a mais um episódio Cristo na Mente. Graças a Deus, hoje é quarta-feira, estamos aí na metade da semana. Que o Senhor possa estar continuando a abençoar a sua vida, que Ele abençoe seu dia, que Ele guarde e proteja a sua mente e o seu coração no dia de hoje. Amém? A palavra do Senhor para o teu coração se encontra em Oséias, capítulo 6, no seu versículo 3, que diz assim: Precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá. Tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega toda a terra. O versículo 6 também diz assim: Não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Eu não sei se você sabe, mas é possível a gente estar lendo a palavra de Deus, buscando a Deus, indo para a igreja e ainda assim não conhecermos totalmente a Cristo, né? O que o capítulo aqui, o que o texto está dizendo para nós é que nós precisamos nos esforçar em querer conhecer a Deus. Não que nós precisamos nos esforçar somente na leitura, somente na oração, somente na busca, né? A gente precisa querer conhecer a Ele, a gente precisa desejar conhecer a Ele, né? Infelizmente, muitas pessoas na vida, assim como eu há uns meses atrás, eu tenho 23 anos e tenho 23 anos também de ministério, porque eu sempre fui da igreja, e eu posso afirmar para vocês que há meses atrás eu pude realmente conhecer o Senhor. A minha vida inteira, mesmo lendo a palavra, mesmo fazendo os devocionais, mesmo sempre estando em oração, subindo monte, descendo monte, indo para a campanha, fazendo isso, fazendo aquilo, ainda assim eu não conhecia Deus. E isso foi o que o Senhor disse para mim quando eu questionei Ele. Eu falei, Senhor, será se eu realmente te conheço, Pai? Te conheço em verdade? E sabe o que o Senhor disse para mim? Ele foi lá no texto de Isaías 45, onde o Senhor revela para Isaías acerca de Ciro, e lá tinha um versículo que estava escrito exatamente assim: Ciro, fui eu que te chamei e te escolhi, ainda que você não me conheça. Então, ali naquele momento, eu realmente pude entender que por muitas vezes estamos na presença de Deus, estamos na casa do Senhor, estamos buscando, estamos fazendo 40 minutos de oração todo dia, e lendo devocional e fazendo jejum, e ainda assim não conhecemos totalmente a Cristo, né? O que Oséias está dizendo assim é que nós precisamos nos esforçar, porque assim como amanhã que vem depois da noite, ele se revelará a nós, né? E o que o Senhor deixa bem claro aqui, principalmente no seu último versículo, né, desse trechinho, que é o verso 6, que diz assim: Não quero sacrifícios, quero o seu amor, né? E por vezes a gente acha que a gente só vai ser digno de receber a presença de Deus através das nossas obras, né? Não, olha, eu tô buscando todo dia eu oro, todo dia eu leio a Bíblia. Não, ó, eu vou para a igreja 3, 4, 5 vezes na semana. Realmente eu conheço a Deus, conheço o Senhor. E não é isso, né? Não é o sacrifício. O Senhor, ele vê a intenção do nosso coração, né? Por vezes estamos buscando, lendo a palavra de Deus, mas a gente lê de uma maneira muito supérflua, né? De uma maneira muito rápida. A gente só lê o texto e adquire somente o conhecimento do texto, mas a gente não vê a profundidade, né, da espiritualidade que o texto tem para nós, né, para as nossas vidas, né? Infelizmente, nós, como seres humanos, nós somos assim, né? Às vezes, pela pressa, pela correria, a gente faz as coisas pela obrigação, né? Mas mais do que somente fazer por obrigação, o Senhor quer que nós venhamos desejar estar com Ele, desejar passar um tempo com ele. É como um amigo, é num relacionamento. Você não pode estar com uma pessoa porque você é obrigado. Ah, eu vou ter que ir na festa porque eu sou obrigado. Ah, vou ter que dormir lá na casa do meu namorado, da minha namorada, do meu esposo. Vou ter que dormir na mesma cama com o meu esposo, com a minha esposa, porque eu sou obrigado, né? Porque a gente tá namorando, eu tenho que fazer minha parte. Não, não é essa a intenção. Você tem que fazer por amor. E com Deus é exatamente a mesma coisa. A gente não pode se relacionar com Ele, a gente não pode buscar a Ele, a gente não pode tomar a Santa Ceia do Senhor, né? Ceiar com Ele, a gente não pode orar, né? Para Ele e orar com Ele também, somente por obrigação. O nosso coração tem que totalmente desejar aquilo, né? Desejar esse momento. Assim como Paulo também diz, né? O apóstolo Paulo, né? Em uma de suas cartas ele fala, né? Em um de seus livros ele fala, né? Que os nossos pés não devem querer se apressar em sair da presença de Deus, né? Então não tem que ser assim, a gente não tem que dobrar os nossos joelhos e orar e falar com Deus e fazer um devocional já pensando, poxa, eu vou fazer rapidinho, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que resolver aquilo, porque eu tenho que sair, porque isso, porque, sabe? A gente realmente tem que ali focar naquele momento e falar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a Ti em verdade,
conhecer, sabe, o verdadeiro Jesus, né? Aquilo que eu questionei ao Senhor há uns meses atrás foi: Senhor, será que eu realmente te conheço ou eu conheço o Jesus que me apresentaram? E infelizmente, assim como foi na minha vida um tempo atrás, talvez seja na sua vida ou na vida de muitas outras pessoas que ainda estão aí pelo mundo, que conhecem Jesus, não eles mesmos, não é eles que conhecem Jesus. Eles conheceram Jesus que alguém apresentou. Então, se alguém chega e fala: olha, Jesus é assim, Deus é assim, o Espírito Santo é assim. Aí a pessoa fala: ah, é assim, então ele é assim. Mas se daqui a pouco chega outra pessoa e fala: não, Jesus não é assim, não, Jesus é assado. E aí a pessoa fala: ah, então ele não é assim, não, ele é assim. Você não busca realmente conhecer quem Deus é e também não permite que o Senhor ele se revele, né? Uma coisa é certa, né? O Senhor, o desejo dele é se revelar a nós, né? O desejo dele é fazer com que nós venhamos conhecer a ele, porque quando nós conhecemos a Cristo, realmente temos uma vida transformada, temos uma vida liberta, né? O Senhor ele fala, né? Jesus falou: "Conhecereis a verdade vos libertará". Quem é a verdade? Cristo. Ele mesmo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", né? Então, quando nós conhecemos a Cristo, realmente a nossa vida ela começa a ser transformada. A nossa mente ela começa a ser renovada, né? A gente é liberto por Ele, a gente é curado por Ele, a gente é transformado por Ele, né? E isso é uma coisa que acontece de uma forma muito espontânea, né? Conforme você vai conhecendo a Cristo e Ele vai se revelando a você, você vai mudando tudo. E você não muda por obrigação também. Você não muda porque você sabe que você tem que mudar. Você não obedece aos mandamentos de Deus, não obedece às ordenanças de Deus, porque você é obrigado a fazer isso, porque senão você vai para o inferno, porque senão você não vai receber sua bênção e sua vitória. Não, você faz por amor. À medida que você começa a conhecer a Cristo e se relacionar com Cristo, você entende que é o amor. É o amor que vai fazer você permanecer com Ele, independente das circunstâncias. É o amor que vai fazer você querer agradar a Ele. Porque você vai querer agradar Ele porque você ama Ele, né? Então é o amor é a chave de tudo. Querer conhecer a Deus por amor, com a intenção certa, com a intenção correta, né? E assim a nossa vida ela vai sendo transformada. Assim o Senhor vai operando na nossa vida, vai mudando muitas vezes aquilo que a gente achava que a gente não ia conseguir, né? Às vezes a gente tem um vício em alguma determinada coisa, às vezes a gente tem alguma mania, às vezes a gente olha pra gente, sabe, e fala: poxa, eu poderia ser diferente nisso, mas não muda, continua o mesmo, né? E à medida que você conhece a Cristo, aquilo ali vai sendo mudado em você de uma maneira tão gostosa, de uma maneira tão assim leve, porque o Senhor, o Espírito Santo, né, ele nos convence, ele tem a capacidade de nos convencer. Então, à medida que nós vamos conhecendo ele, a gente vai falando: poxa, olha, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais praticar isso. Eu não quero mais me vestir assim. Eu não quero mais falar assim. Porque é o Senhor que vai mudando, né? À medida com que a forma como ele vai se revelando a nós, sabe? Aí sim a gente vai sendo transformado. Mas o que a gente precisa fazer? Eu quero que você entenda isso. Que a gente precisa querer. A nossa intenção, a intenção do nosso coração precisa ser querer, querer fazer, sabe? Querer estar com Ele, desejar, ansiar, né? Assim como a corça, né? A Bíblia diz, né? Não tem um versículo que diz assim: assim como a corça anseia por águas, a minha alma suspira por Ti, ó Deus, né? Então é isso, o nosso coração tem que desejar, o nosso coração tem que anseiar estar com Ele. Não de uma maneira rápida, não por obrigação, porque assim Ele não recebe, né? A gente tem que desejar Ele de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Em espírito, porque o nosso coração vai sempre desejar Ele, e em verdade, porque as nossas obras vão mostrar que a gente realmente ama Ele, que a gente realmente deseja estar com Ele, né? Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa salvação, Cristo é a luz, né, para os nossos caminhos. O Senhor, ele é a transformação que a gente precisa. O Senhor é a libertação que a gente precisa. O Senhor é a cura que nós precisamos, né? Só que nós só recebemos dele essas virtudes quando estamos num relacionamento com eles, quando realmente conhecemos. É como os discípulos, né, no caminho de Emaús, né? Eles estavam ali andando, questionando sobre Jesus, falando com Jesus, mas não reconheciam que era Jesus, não reconheceram que era o Cristo que eles estavam falando, que eles tinham esperança, mas que ele agora estava morto, e eles não reconheceram que era o próprio Messias que estava ali com eles, né? E aí a Bíblia ainda conta que quando eles estavam chegando na cidade, esses discípulos, né, os dois discípulos, eles convidaram Jesus, né, sem saber que era Jesus, falaram: olha, repousa aqui em casa, fica aqui em casa, né, porque já tá ficando tarde e tudo, né? E aí Jesus
foi para a casa deles, foi lá descansar com eles, só que eles fizeram uma ceia e eles se assentaram na mesa para comer. E quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos, ou seja, eles só reconheceram que era Jesus, que era o Messias, quando eles se relacionaram, porque a mesa fala sobre relacionamento. Quando nos assentamos à mesa, estamos nos relacionando com Cristo, né? E eles só puderam enxergar que era Jesus que estava ali com eles a partir do momento onde eles se relacionaram. Mas eles estavam no caminho e não reconheciam. Eles estavam andando com ele e não reconheciam ele. E por vezes assim somos nós. Estamos andando, é como eu tenho falado nesse vídeo para vocês, que às vezes estamos buscando, aí a gente vai, ora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, faz campanha, sobe monte, desce monte. A gente anda com ele, mas não reconhece a ele. As escamas dos nossos olhos só caem, né? E ele só se revela a nós na mesa, ou seja, no relacionamento. Então, o meu pedido, né, e o pedido do Senhor para você nesta manhã, para esse dia é queira conhecer a Cristo, deseje estar com Cristo, sente-se à mesa, mas não sente-se à mesa ali só por uma obrigação, sente-se à mesa para realmente se relacionar, para querer conversar, para querer estar junto, para querer participar, sabe, daquele momento, estar realmente naquele momento, né, de comunhão com Deus, né? E assim eu sei que o Senhor ele vai se revelar a você, e assim você terá uma vida transformada, você será uma pessoa transformada e terá uma mente renovada, né? Pela glória, né? Pela graça que vem dele, né? Pelas virtudes, né? Que saem dele, né? Fique com essa palavra para o seu coração. Deseje conhecer a Cristo, deseje estar com Cristo, deseje amar a Cristo de todo o seu coração, que eu sei que certamente, assim como diz aqui no versículo, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite ou a chuva que rega com a primavera, assim ele se revelará a você. Amém? Fique com essa palavra. Amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui. Curte esse vídeo, comenta aí, coloque um amém, coloque uma mãozinha, envie esse vídeo, né, para alguém, porque assim o YouTube vai entender que você tem gostado desse conteúdo e vai sugerir esse conteúdo novamente para você e também para outras pessoas. Não esqueça de dar o joinha e amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã de novo, trazendo mais uma palavra para vocês. Amém? Deus abençoe.